todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais esse dia, por essa tarde maravilhosa, por esse evento promovido pela nossa vereadora Nina. Quero agradecer a Nina pelo convite, por me ceder esse espaço para estar participando. Essa é uma causa que eu carrego para a minha vida. Quero agradecer a presença das nossas vereadoras. Eu não vou citar nomes por nomes para não me alongar no meu discurso, mas é sempre uma honra tê-las como amigas da nossa cidade e principalmente nos representando na política da região. Quero agradecer a senhora Dalva, que é uma mulher que tem um histórico extenso na política e nos representa. É uma honra tê-la aqui conosco. A nossa querida Magda, que vai passar para a gente toda a sua experiência, todo o seu cuidado no seu trabalho com as mulheres vítimas de violência. E a minha amiga, sempre deputada e cuidadora da nossa região, Rita Passos. Obrigada pela presença, obrigada por mais uma vez nos prestigiar e prestigiar a nossa Araçariguama. A maioria de vocês já me conhecem. A Mirelle Trevisan, primeira-dama de Araçariguama. Mas, quando eu venho nos eventos sobre violência contra a mulher, eu costumo dizer para as pessoas que aqui não está a primeira-dama. Aqui está uma mulher, uma mãe e, principalmente, uma mulher que foi vítima de um relacionamento abusivo. Durante anos eu não falei sobre isso. Nem mesmo o meu esposo, Rodrigo, sabia muitos detalhes do meu primeiro casamento. Ele sabia da violência, sabia porque alguns amigos de São Roque falavam, que conheciam, mas eu nunca me abri, eu guardei para mim. Por um tempo eu me envergonhei, pensei que talvez eu tivesse sido culpada também por ceder a tudo aquilo. Por um tempo eu senti muito ódio de mim, dele, das pessoas que estavam ao nosso redor, que aceitavam, que acreditavam que eu deveria aceitar para manter o meu casamento. Por um tempo eu senti ódio da sociedade, porque eles acreditavam que eu deveria continuar casada, porque se eu fosse uma mulher separada, eu não serviria para a sociedade, não é verdade? O preconceito, o olhar de diminuição, tudo isso uma mulher vítima sofre. Mas, quando eu assumi como primeira-dama de Araçariguama, nós começamos um trabalho com famílias, com as crianças, com toda a nossa cidade, mas também com mulheres vítimas de violência. E quando eu levantei essa bandeira, muitas me procuraram, muitas vieram falar comigo, e eu comecei a reviver tudo aquilo que eu vivi. Em uma dessas palestras, nessas datas comemorativas, Rita Passos, uma mulher do grupo Mulheres do Brasil de Barueri, que ela é uma protetora das mulheres, eu falei para ela a minha história e ela falou: você tem coragem de falar? Você tem coragem de contar a sua história? Ali foi a primeira vez que eu refleti sobre falar do meu assunto agora. E aí então eu criei coragem e falei: eu tenho que falar, eu não posso esconder. Hoje eu estou aqui, estou em outro relacionamento, hoje eu não tenho vergonha e eu tenho que falar. Mas mais do que falar dos tipos de violência, que eu não tenho dúvida que a Magda vai falar, que é importantíssimo a gente estar sempre falando e mostrando para as mulheres como começa um tipo de violência, quando começa um relacionamento abusivo. São dos pequenos detalhes, não é, Magda? É de um ciúme, de uma roupa, de um cabelo que não pode mais estar solto, ou de uma unha que não pode mais estar vermelha, ou de uma amiga que não pode mais ser sua amiga. Mas mais do que falar sobre isso,
trabalhando no Fundo Social, fazendo políticas públicas, eu comecei a pensar como que a gente pode mudar essa realidade. Porque quando uma mulher chega no Fundo Social, a Viviane me liga e fala: Mirelle, nós temos uma vítima de violência, a gente tem que mandar ela para outro estado. Você vem aqui conversar com ela para acalmar ela? Mais do que uma vítima chegar na máquina e ela ser acolhida, mais do que ter o botão de pânico, como a Rita Passos citou, isso tudo é importante, sim, mas mais importante é a gente evitar que isso aconteça novamente. É a gente mudar a nossa sociedade, educar a nossa sociedade para que não haja mais vítimas. E eu venho pensando intensamente como que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais. E eu não vejo outra forma, vereadoras, se a gente não trabalha, que a gente consiga trabalhar diretamente com as pessoas, conscientizando elas, ensinando-as, principalmente as crianças e as adolescentes, de como elas devem escolher os seus parceiros, de como elas devem escolher aquelas pessoas que vão estar ao lado delas, ensinando as mães a educarem os seus filhos. Hoje eu tenho meu filho Miguel, ele tem 4 anos. Eu ensino para ele que uma mulher é uma flor. Eu ensino para o Miguel que ele não pode tocar na amiguinha dele, que é uma menina, que é uma princesa, que ele tem o dever de cuidar dela. Mas quantas mães ensinam isso para seus filhos, Alda? Não que elas são mães ruins, não que elas não saibam educar os seus filhos, mas não está na realidade delas. Talvez elas tiveram um pai maravilhoso e todos os homens são desta forma para elas. São maravilhosos e o filho dela vai ser, e ela não precisa ensinar isso. Porque está no sangue, talvez, porque ele está vendo o vô, ele está vendo o pai ser cuidadoso. Por que que eu vou ensinar o meu filho se isso não está na minha realidade? Mas às vezes aquele menino que está naquele lar, que tem pais que são bondosos, que são cuidadosos com a mãe, quando arruma uma namorada, ele agride a namorada. E nós vamos perguntar o que aconteceu. E aquela mãe vai defender o seu filho intensamente, porque ele foi um menino bom, foi eu que criei. Isso não vai acontecer mais, não é, Marta? A família defende. E quem somos nós para dizer o que está certo ou o que está errado? Aquela mãe ama intensamente aquele filho e ela acredita que foi um surto ou foi por causa da bebida e que ele não vai fazer mais. E o fato de haver aceitação, dos pais, da família, dos amigos que participam daquele churrasco que acabou com aquela agressão e no outro dia continua tudo como se nada tivesse acontecido. Isso sim favorece para que continue a violência. Favorece para que continue mais mulheres sendo machucadas. E principalmente para que aquela violência aumente, porque foi um puxão, foi um empurrão naquele churrasco, só que amanhã ela vai estar apanhando dentro de casa. Depois ela vai estar sendo espancada no elevador e ele saindo como se ele tivesse certo e que nada tivesse acontecido. Por isso eu peço, vereadores, e já pedi ao meu prefeito, e vou fazer esse pedido para vocês hoje, que nós possamos juntos estudar um projeto de lei que obrigue prédios públicos a terem vídeos institucionais que ensinem e que eduquem a nossa população em relação a não só a violência contra a mulher, mas contra as crianças, que é muito importante para até mesmo que as nossas crianças tenham noção do que é uma violência contra elas. Que hoje eu também ensino meu filho, Alda, que ninguém pode tocar nas partes íntimas dele. Minha irmã veio de Minas para passar as férias e ele perguntou: mamãe, tia Érica pode me dar banho? Eu prefiro que ele seja assim, porque é uma forma de proteger o meu filho. Mas também nós devemos, como poder público, fornecer a informação para as nossas famílias e tornar uma Araçariguama mais segura.
consequentemente a gente ajuda para que o nosso país seja mais seguro. Então eu peço a vocês, vereadores, vereadora Nina, que está aqui, que trouxe esse evento para nós, eu peço que você encabece isso junto aos nossos vereadores. Parabéns vocês homens que estão aqui levantando essa bandeira e nos apoiando. Araçariguama tem uma aceitação enorme em aula de mulheres. Nós tivemos uma mulher prefeita na nossa cidade. Nós temos mulheres vereadoras que foram eleitas e reeleitas. Araçariguama está de parabéns. E principalmente porque nós temos um prefeito que dá voz para uma mulher como eu. Porque nós temos vereadores que dão voz a mulheres, respeitam as nossas vereadoras. Então, para finalizar, eu peço a vocês, vamos estudar um projeto de lei que obrigue qualquer gestão a ter vídeos institucionais em prédios públicos, como a saúde. A gente tem que estudar, certamente, não sei na educação onde seria melhor, mas que tenham esses vídeos que estejam diariamente orientando as nossas famílias para que a gente possa ter um país mais seguro e que a gente tenha mais amor pelo próximo. Obrigada a todos pela presença, obrigada pelo apoio, eu amo vocês, minha Secretaria de Assistência, eu amo vocês, obrigada por tudo. Conceda agora a palavra à vereadora de Vargem Grande, Roberta Macieira.